O Manual do Mundo começou com uma brincadeira. Em 2008, assim que eu terminei a faculdade de jornalismo, eu percebi que tinha várias coisinhas do dia a dia que eu tinha aprendido quando era criança e que estavam desaparecendo. Eram brincadeiras de dobradura, brinquedos feitos com coisas recicladas, mágicas, coisas que eu tinha aprendido com meu avô, com meu pai, com a minha mãe, e que as crianças de hoje já não viam mais. E foi bem na época em que estavam surgindo os primeiros vídeos na internet, numa época que a internet já tinha banda suficiente para colocar um vídeo e você conseguia assistir o vídeo sem ele ficar parando toda hora. Quer dizer, hoje isso ainda acontece, mas nessa época isso se tornou viável. E aí eu comecei a colocar videozinhos bem simplesinhos, feitos com câmeras emprestadas, ensinando como fazer desafios de palitos de fósforo, alguma mágica com papel. E no meio desses vídeos tinha uma experiência ou outra de ciências. A primeira experiência que eu fiz foi encher um copo d'água, colocar um papel em cima e virar o copo de ponta cabeça. E aí a água não cai. E aí eu fui fazendo outras experiências, começou a dar certo e as pessoas foram pedindo cada vez mais experiências, cada vez mais explicações sobre as experiências e explicações sobre vídeos que nem eram de experiência. Se eu fizesse um barquinho de papel, o pessoal queria saber por que o barquinho de papel boiava. E nessa toada, eu fui fazendo cada vez mais experiências, as pessoas foram gostando cada vez mais, até que hoje o Manual do Mundo tem 90 milhões de views. Esse slide a gente fez no mês passado, ele está com 80 ainda. E tem mais de 340 mil inscritos no YouTube. É o maior canal brasileiro educativo no YouTube hoje. E dentro desses milhões de views, as pessoas deixaram muitos comentários. São pelo menos 340 mil comentários. A gente tem 320 vídeos, são mais de 1000 comentários por vídeo. E um comentário que me chama muita atenção são os comentários que dizem que o Manual do Mundo é mais legal do que a escola. Que eles preferem assistir o Manual do Mundo do que a aula que eles têm na escola. É claro que eu entendo que esse é um jeito de fazer um lisonjeio, as pessoas usam falar mal de uma coisa para agradar a outra. Mas eu também sinto que tem alguma coisa de errada com a escola. E onde a escola está errando na hora de ensinar ciências? E aí eu pensei que, afinal de contas, para que a gente aprende qualquer coisa nessa vida, se não é para você poder fazer alguma outra coisa com aquilo? Só que a escola parece que já esqueceu que esse é o fundamento de aprender qualquer coisa. Pelo menos na escola que eu estudei, eu tenho a impressão que era uma aula de culinária em que você não experimentava a comida no final. Você aprende a receita sem ver os ingredientes, claro. Aula de química, por exemplo, quem que já viu algum ingrediente de química na aula de química? Eu, pelo menos, nunca vi nenhum. E aí você aprende a fazer receita, só que no final você não experimenta. Então, na escola, a gente não aprende para ter poder. A gente aprende, primeiro de tudo, para passar na prova. Depois a gente aprende porque quer agradar os pais. Quando você cresce mais um pouco, você aprende porque você quer passar no vestibular. E aí talvez na faculdade você vá aprender uma coisa que tem alguma utilidade de verdade, assim, mais prática, que traga poder objetivamente. Eu lembrei de quando era criança e aprendi o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras falava que a soma do quadrado dos catetos, que ali é o A e B, é igual ao quadrado da hipotenusa. Cateto, para mim, que vim do interior lá de São Paulo, era um bicho do mato, é um porco, tipo de um javalizinho, né? Hipotenusa nada podia mais ser do que a mistura de um hipopótamo com uma medusa. Porque não fazia nenhum sentido. Né? Para que eu vou usar esse negócio? Até que um dia meu pai estava construindo uma casa nessa época, a casa que ele mora até hoje, e ele ficou olhando para uma janela com uma cara esquisita assim, e falou, eu acho que essa janela tá torta. Eu acho que o pedreiro não assentou direito, esse ângulo da janela não está com 90 graus. Aí ele pegou uma fita métrica e mediu a janela, e mediu 60 a 80, 1 metro. Falou, não, a janela tem 90 graus. Eu falei, mas como é que você chegou a essa conclusão se você não tem um transferidor gigante para medir a janela? Eu falei, não, tem uma coisa que chama Teorema de Pitágoras. Que se você somar a janela, você colocar um lado com 3, outro com 4, o outro lado tem que dar 5. Então eu coloquei 60, 80, deu 1. Eu falei,
Nunca mais eu esqueci o Teorema de Pitágoras. Posso esquecer qualquer outra fórmula, mas eu não vou esquecer o poder que eu ganhei e fiquei medindo janela lá da casa o dia inteiro, todo assim, 90 graus, graças a Deus.